Conhecendo Jesus. Aos 15 anos, em um feriado de Sexta-feira Santa, fui arrastado para conhecer Jesus. Não o meu Jesus, o Jesus morto. Considero que fui arrastado porque a Sexta-feira Santa obriga as pessoas a se emocionarem com a morte de alguém que está vivo. Eu não tinha esse discernimento. E levado por essa fé emotiva fui à Igreja Católica. A paróquia na rua São Januário de Santo Agostinho, a caminho do estádio do Vasco da Gama, em São Cristóvão, estava repleta. O lugar enfeitado com velas e flores para um dia de celebrações. Quando entrei na missa, vi a imagem do corpo de Jesus estendido sobre uma mesa e dezenas de pessoas ao seu redor rezando. Repetiam palavras sem exatamente pensarem no que estavam falando. A imagem era chocante. Jesus Cristo, ensanguentado, dilacerado, cravado na cruz, estava na cerimônia de adoração ao Senhor morto, assim chamado pelo clero romano. Minha pergunta foi inevitável. Quem precisa mais de ajuda aqui? Ele ou eu? E fiquei repetindo-me aquela pergunta, completamente indignado. Não compreendia como tantas pessoas ajoelhavam-se e faziam seguidas rezas e clamores diante de uma imagem tão sem poder de ação. Uma imagem que despertava mais dó, pena, compaixão do que necessariamente fé, convicção, certeza de atendimento e resposta. Eu não estava diante de um Deus que pode tudo. Onde estava o Senhor de que eu ouvia falar? Cadê o Deus Todo-Poderoso, invencível nas batalhas? O Senhor da grandeza e da glória. Como ele poderia me ajudar? Ele não era o Criador dos céus e da terra. Como poderia ser verdade o que eu estava vendo? Mais tarde, essas reflexões me levaram a compreender os males da idolatria na vida do ser humano. Milhões e milhões de pessoas escravizadas por crerem em algo que não funciona. Sei que existe muita gente sincera, como eu era quando carregava meus santinhos na carteira, mas isso não significa crer no que a Bíblia ensina. O Espírito Santo me fez pensar naquela sexta-feira da paixão. Fiquei em dúvida se rezava por mim ou por aquela imagem, morta, sofrida sobre a mesa, diante do choro de uma multidão de devotos. Não havia sentido. A minha inteligência foi agredida. Hoje compreendo que não devemos orar para os santos e santinhos por um motivo simples. Eles não podem fazer nada por nós. Foram pessoas comuns que serviram a Deus assim como os cristãos fiéis servem nos dias atuais. Os milagres que realizaram em vida, registrados pela história bíblica, só aconteceram pelo poder do Espírito Santo, que também habita hoje em todos os que creem. Os apóstolos, por exemplo, jamais reivindicaram a posição de mediadores entre Deus e os homens. Pedro rejeitou ser tratado como um ser sobrenatural. Indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te que eu também sou homem. Atos 10.25, 26. A Bíblia é evidente. O único mediador entre os homens e Deus é Jesus. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4.12. Não se trata de desrespeito ou agressão à fé de uma religião ou de outra, mas do que necessita ser dito em nome da verdade. A verdade que liberta. Não a minha verdade, mas a verdade da palavra de Deus. Ainda adolescente, nas visitas esporádicas que fazia às paróquias, passava minutos observando os padres à distância. Para mim, homens santos, puros, sem máculas, representantes de Deus na terra, balançavam o incensário, ordenavam o sacramento, passavam a hóstia, a batina branca, com correntes e crucifixos dourados pendurados no pescoço. Arcebispo, monsenhor, cardeal, nomes pomposos, para mim, naquele tempo, sinônimos de pureza. Os anos seguintes, infelizmente, me provaram o contrário, e, claro, isso não é uma regra. Os crimes de pedofilia me produzem uma sensação asquerosa. Pior, talvez, é a maneira criminosa como alguns religiosos encobrem esses atos covardes. A impunidade contra quem abusa sexualmente de crianças tornou-os um dos maiores absurdos da humanidade. São milhares de casos em todos os continentes. Na Igreja Universal, punimos sem piedade. Já enfrentamos casos de pastores envolvidos com pedofilia expulsos da igreja, sem conversa ou negociação nem qualquer chance de encobrir tamanha barbárie. Não importa a origem,
o cargo ou o tempo de trabalho do pastor à disposição da igreja. Com a acusação comprovada, o pastor pedófilo é imediatamente expulso do quadro dos servos de Deus e ainda prestamos total apoio à justiça para a condenação legal do criminoso.